Olá, vamos dar continuidade à gravação que vimos fazendo do capítulo 2 da parte 3 do Anti-Düring. Capítulo este que tem por título geral Aspectos Teóricos, enquanto que a parte 3 leva por título geral Socialismo. Neste segundo momento da discussão, Engels procura evidenciar quais eram os principais traços do modo de produção feudal e quais são as grandes transformações que se operam com o desenvolvimento do modo de produção capitalista. Fundamentalmente, ele está procurando observar como é que o modo de produção feudal estava ancorado basicamente na produção de valores de uso, enquanto que o modo de produção capitalista terá por mote fundamental a produção de mercadorias, a produção de valores, portanto, de coisas destinadas à troca, à venda. Dirá Engels, neste segundo momento da discussão, na produção de mercadorias desenvolvida na Idade Média, nem havia como surgir a pergunta: a quem deve pertencer o produto do trabalho? E isso porque o produtor individual o havia confeccionado, via de regra, a partir de matéria-prima que lhe pertencia e que, com frequência, era produzida por ele mesmo, com seus próprios meios de trabalho e com o trabalho de suas próprias mãos ou de sua família. Portanto, não há neste momento a separação entre o produtor e os meios de produção. Pelo contrário, aquele que trabalha é o possuidor dos meios de produção. E a produção também, ela se realiza fundamentalmente no âmbito familiar. E, além de que, é uma produção essencialmente manual. Lembremos que o desenvolvimento do capitalismo conduzirá cada vez mais à supressão do trabalhador manual por aquele subordinado à máquina, subordinado à lógica da grande indústria. Nesse sentido, na medida em que não há a separação entre o produtor individual e os meios de produção, o produto lhe pertencia automaticamente, ou seja, ele produzia aquilo que era necessário para o seu consumo, o excedente, ele mesmo, ou seja, o produtor, comercializava em troca de outras mercadorias das quais tinha necessidade. O produto lhe pertencia automaticamente. A propriedade dos produtos baseava-se, portanto, no trabalho próprio. O trabalho alheio permanecia secundário. Geralmente, além do salário, recebia outra remuneração. O aprendiz e o artífice trabalhavam não tanto por comida e salário, mas mais para conquistar sua formação como mestres, ou seja, adquirir um status dentro daquela sociedade que era aquele no qual ele aprenderia a artesania, se tornaria um mestre artesão ao final de um longo processo de formação. Veio, então, prossegue Engels, a concentração dos meios de produção em grandes oficinas e manufaturas, sua metamorfose em meios de produção realmente sociais. Ou seja, com o desenvolvimento da sociedade capitalista, os trabalhos que eram realizados de maneira pulverizada no interior das unidades familiares passou a ser realizado cooperativamente, cada vez mais, dentro de unidades produtivas sob o controle do capital. Os meios de produção e os meios sociais foram tratados como se continuassem sendo meios de produção e produtos de indivíduos. Foram apropriados não por aqueles que realmente haviam posto os meios de produção em movimento e, de fato, haviam confeccionado os produtos, mas por capitalistas.
Até ali, observará Engels, o possuidor dos meios de trabalho havia se apropriado do produto. Portanto, ele produzia e ele comercializava os seus próprios produtos em troca daquilo que sentisse necessidade. Até ali, o possuidor dos meios de trabalho havia se apropriado do produto. Era seu próprio produto e o trabalho alheio era exceção. Agora, o possuidor dos meios de trabalho continuava a se apropriar do produto, mesmo ele não sendo mais o seu produto, mas exclusivamente produto do trabalho alheio. Ou seja, agora você tem alguém que banca a produção, paga o trabalho alheio, se apropria do trabalho alheio e comercializa o conjunto do trabalho alheio. Dali por diante, portanto, os produtos socialmente gerados passaram a ser apropriados não por aqueles que realmente haviam posto os meios de produção em movimento e, de fato, haviam confeccionado os produtos, mas por capitalistas. Meios de produção e produção se tornaram, neste sentido, essencialmente sociais. Sociais no sentido de que envolveram cada vez mais o trabalho coletivo de uma multiplicidade de individualidades que agora trabalhavam sob o controle do capital. Mas são submetidos a um modo de apropriação que tem como pressuposto a produção privada de indivíduos em que cada qual possui seu próprio produto e o leva ao mercado. Portanto, aquelas antigas unidades familiares são desestruturadas, aquele antigo personagem que produzia do começo ao fim o seu produto e comercializava ele mesmo o seu produto, convertendo em mercadoria ou então em um objeto de troca por um outro produto do qual necessitava, este tipo de produtor vai desaparecendo à medida em que a estrutura do modo de produção feudal vai ruindo. Quanto mais o novo modo de produção dominava todos os campos decisivos da produção e todos os países economicamente determinantes, e, desse modo, relegava a produção individual a resquícios insignificantes, maior se tornava a nitidez com que necessariamente veio à tona a incompatibilidade entre produção social, sob o controle do capital, e apropriação capitalista. Portanto, cada vez mais aquilo que era produzido não pertencia mais ao trabalhador. O trabalho de autônomo passou a ser trabalho heterônomo, ou seja, determinado por um terceiro elemento que não o próprio trabalhador que está elaborando aqueles valores de uso que serão transformados em mercadoria. Os primeiros capitalistas, observa Engels, já depararam com a forma de trabalho assalariado como exceção, como ocupação secundária, como recurso extra, como ponto de passagem. Significa o quê? Significa que na Idade Média existia trabalho assalariado. No entanto, a forma salário não era a forma dominante dentro do modo de produção feudal. Isso significa que, quando o capitalismo começa a se desenvolver, embriões de assalariamento já se faziam presentes. Isso mudou, no entanto, à medida em que o modo de produção capitalista vai deitando raízes. Isso mudou assim que os meios de produção foram transformados em meios sociais e concentrados nas mãos de capitalistas. Tanto o meio de produção como o produto do pequeno produtor individual foram se desvalorizando cada vez mais, não lhes restando alternativa a não ser recorrer ao capitalista em troca de salário. Portanto, Engels está procurando demonstrar aqui que a universalização do trabalho assalariado não é um acaso,
e sim que resultou de processualidade histórica bastante específica, a tal ponto que o trabalho assalariado tornou-se a regra e a forma básica de toda a produção. Tornou-se atividade exclusiva do trabalhador. O trabalhador assalariado passou de temporário a vitalício. Portanto, se antes ele se assalariava de tempos em tempos ou de vez em quando, agora assalariamento passou a ser um dado da sua vida cotidiana. Engels prossegue observando que a quantidade de trabalhadores assalariados vitalícios se multiplicou. Vitalícios no sentido de que, despossuídos dos meios de trabalho e mesmo dos instrumentos de trabalho, esses trabalhadores passaram cada vez mais a ter que se assalariar ao capital caso quisessem sobreviver. Daí que ele vai colocar que a quantidade de trabalhadores assalariados vitalícios se multiplicou em virtude do desmoronamento concomitante da ordem feudal, da dissolução dos sectos dos senhores feudais, da expulsão dos agricultores de suas propriedades rurais, etc. Lembremos o processo de expoliação dos camponeses, de expropriação dos camponeses, registrado por Marx no seu profundo capítulo da acumulação primitiva. Está no volume 1 do Capital. Efetuou-se a divisão entre os meios de produção concentrados nas mãos dos capitalistas, de um lado, e o produtor reduzido à posse de sua própria força de trabalho. A contradição entre produção social e apropriação capitalista aflorou como antagonismo entre proletariado e burguesia. Engels vai observar, então, que o modo de produção capitalista se imiscuiu, ou seja, foi brotando internamente numa sociedade de produtores de mercadorias, produtores individuais, cujo vínculo social era mediado pela troca dos seus produtos. Cada um trocava o seu pouco excedente por aquilo de que necessitava para viver nos seus respectivos territórios dentro dos feudos. Porém, toda sociedade baseada na produção de mercadorias possui a peculiaridade de que, nela, os produtores perdem o domínio sobre suas relações sociais. Cada qual produz para si com seus meios de produção, contingentes em prol de suas necessidades individuais de troca. Engels prosseguirá a discussão observando como que a tendência deste novo modo de produção que se constituiu com o declínio do modo de produção feudal é de produzir uma estrutura social na qual as crises passam a ser periódicas e inevitáveis. É o que ele chamará, por exemplo, de anarquia da produção social. E aqui ele entra no terceiro ponto fundamental deste capítulo, no qual ele começa a analisar o que significa a anarquia da produção social e como a sociedade burguesa é incapaz de se autorreproduzir sem gerar, ao mesmo tempo, crises periódicas. Mas esta terceira discussão, ou esta terceira parte da discussão, deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais ir melhorando o nosso trabalho. Como definido inicialmente, vamos expor este capítulo por partes, a fim de que estes elementos apontados por Engels sejam assimilados com mais profundidade e a fim também de que possamos fazer uma exposição mais detalhada, mais cuidadosa do conteúdo desse riquíssimo capítulo de Engels, que é o segundo capítulo da parte 3 do Anti-Düring. Até uma próxima.